Eu fico puto com a direita quando fala, tem que vender mesmo que é porcaria. Fala, pô, mas porcaria tem uma fila de gringo querendo comprar, velho. Quer dizer, os caras destroem, os caras se matando pra comprar. Aí você imagina, a empresa que é a Enel, né? A Enel é uma empresa italiana de capital privado. Capital privado. O objetivo dela é dar lucro. É isso. Todo liberal e todo capitalista, ou pessoa que se diz capitalista, vai concordar comigo. O objetivo de uma empresa privada é dar lucro. Ponto. Para essa empresa italiana, que é uma gigante de um conglomerado, é interessante que um país da periferia como o Brasil tenha uma estatal de energia elétrica forte? Eu acho que não, né? É interessante? Claro que não. Eu acho que não. Agora você vê, por exemplo, a galera tá falando de privatizar os Correios. Porque é ineficiente, porque não sei o quê. Os Correios perdem investimento público, não tem realização de concurso para substituir carteiro, tem fechamento de agência, tem todo esse processo que vai depenando a empresa. O que acontece com a empresa? Ela vai piorando. É óbvio, mesma coisa. Você tem o seu podcast aqui, tem o programa. Se você um dia resolve tirar uma câmera, você resolve tirar uma pessoa, você resolve tirar a luz, tirar, o que vai acontecer? O bagulho não vai funcionar. Ponto. E mesmo que o correio levasse imposto, que a gente paga e não paga pouco, pra ter que levar carta lá pro canto, lá no fim do Brasil, tinha que levar. Claro. Mesmo que desse prejuízo. Mas dava lucro, dá pra dar lucro. Os caras destroem pra não dar lucro, ter desculpinha e eles comprarem. E assim, eu não tô dizendo que a empresa tem que jogar no negativo o tempo inteiro, não é isso. Mas alguma, se fosse o caso, seria justo mesmo assim. Eu acho que assim, os Correios são uma empresa estratégica. Então, no Brasil, a gente tem um circuito, isso é bom até pra quem tem um negócio, um mercadinho e tal, porque a gente tem uma diferenciação. A gente tem os capitais, as empresas que são estratégicas e as empresas que não são estratégicas. Então, um mercadinho, uma quitanda, não é estratégico, porque ela não lida diretamente com a produção. Ela não planta nada, ela não investe, ela não é um financiamento. Uma Petrobras é uma empresa estratégica. Sim. Um Correios é uma empresa estratégica. Sim. Uma Eletrobras é estratégica. Uma empresa de telefonia, como a Telebrás antigamente, que também foi depenada e privatizada, é estratégica. Imagina agora essa guerra histórica, como é que a gente fica? Exatamente. Nem comunicação, que comunicação a gente tem hoje? São todas empresas que fazem parte desse circuito da base da estrutura capitalista, né? Da base da produção, nem do capitalismo, da produção. Então, mas tudo que você falou parece concordar comigo que é uma coisa mundial, não nacional. Mas é mundial. É mundial, só que essa relação mundial é de que o Brasil, assim como a Argentina, o Chile, os países africanos, vários países asiáticos na sua maioria, países da América Latina, são países que historicamente, ao longo da história, foram colocados, subjugados, foram dominados pela colonização. Sim. Então aqui a gente teve a colonização portuguesa, na América Latina a gente teve a colonização espanhola, a gente teve a colonização britânica, francesa, belga, holandesa, espanhola, portuguesa, na África, na Ásia, na Oceania. Isso existiu. Então, esses países foram países que se especializaram na economia mundial para a exportação de commodities, de mercadorias agropecuárias. Então, a gente vende soja, mas já vendeu muito mais café, e já vendeu muito mais cana-de-açúcar, e já vendeu ouro. Nunca foi interessante para eles nos desenvolver naquele nível, né? Mas é porque essa questão não é sobre estar mais ou menos desenvolvido. A questão central é que, conforme esse modelo de negócio, esse modelo de administração foi sendo colocado assim, que eu quero dizer, não é que ele foi colocado porque ele era o mais legal, porque ele era o mais racional. A colonização foi um processo que trouxe para o Brasil 6 milhões de pessoas traficadas da África. O maior comércio internacional da história da humanidade foi o tráfico internacional de pessoas para poder sustentar plantação de cana-de-açúcar, para sustentar a plantação de café. Então, numa estrutura de mundo, de país que se montou assim, no Brasil em todos os lugares, o que pesa, no fundo, é que aqui se formou uma classe dominante. Aqui se formou uma burguesia. Aqui se formou um grupo que controla... Não é um lugar onde não, né? Exatamente. Exatamente. Não há um lugar onde não exista uma classe dominante. Na Europa tem. Na Itália tem, no Reino Unido tem, nos Estados Unidos tem, no Canadá tem. Isso é uma consequência natural da coesão. Como é que a gente combate? Essa é a questão. Não é uma consequência que foi natural. Ela não aconteceu naturalmente, porque um lugar sair do seu país, sair do seu estado para invadir outro e pilhar, rapinar aquele lugar, não é igual a chuva. Mas você concorda que há várias formas de fazer isso?
E eles têm feito, nunca pararam? Sim. Só não estão usando armas. Sim, e estão usando. Agora de novo, Mas nunca pararam de usar. O Banco Central, a Reserva Federal, a gente dependendo do dólar, é a mesma coisa. São vários mecanismos. Por que o nosso real não vale aquilo que a gente pode produzir? Nossa moeda é o seguinte, a gente tem aqui nosso clube. A gente produz o infinito aqui. E na verdade... Nossa moeda era pra valer mais que qualquer uma. E na verdade a gente... Mas depende do dólar, do valor do dólar. É porque na verdade essa imposição foi uma medida dos Estados Unidos para poder criar esse mecanismo. Mas, por exemplo, essa ideia... Não, é isso, exatamente. Existem vários mecanismos de dominação. Eles são militares, eles são econômicos, eles são vários artifícios criados, e aí que tá, numa articulação mundial que envolve a burguesia brasileira, a burguesia argentina, a burguesia mexicana, a burguesia venezuelana, a burguesia de com as burguesias de outros lugares. E eles sendo tão hierárquicos, você tem que concordar comigo que tem alguém nesse topo. Não é uma questão... Alguém nesse topo. Não é uma questão de uma hierarquia... Não é uma hierarquia, eu não acho que seja uma hierarquia. Não acho que tenha... Eles estão ganhando muito. Ou talvez seja uma coisa muito dinâmica. Exatamente, é um processo dinâmico. É isso. Tanto que as burguesias, grupos, famílias dominantes, crescem e podem perder. E uma puxa o tapete da outra às vezes. Exatamente. E fica, né? Cara, a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é exatamente isso. Chega um determinado ponto em que, se as burguesias estão... E é isso, para pensar aqui. Você tem burguesias de vários países diferentes. Cada país, com a sua burguesia, tem interesses diferentes. Mas você já reparou que se alinham com outros países quem não que têm se alinhou tomou bomba. correlatos, né? Então, você tem a burguesia inglesa, a burguesia americana, a burguesia francesa, a burguesia da Alemanha, que se alinha hoje. Aí você tem do outro lado... Mas desse jeito parece que todas têm uma moeda forte, não tem. É aí que eu discordo. Mas aí... Todas estão na mesma dependência do dólar, onde essa galera botou o seu foco. Tudo bem, mas a questão é que essa burguesia da Alemanha, da França, da Inglaterra, que está alinhada aos Estados Unidos, ganha com esse negócio. Eles ganham, por isso que para eles tanto faz qual é a moeda. Eles têm o tanto, muito daqui tá valendo. Exatamente. Eles controlam essas estruturas. E aí eles se juntam, eles se alinham em determinado ponto histórico. Mas quem falou não para a Reserva Federal atrelada ao dólar, tomou bomba. Todos. Então, essa é a questão, porque são vários mecanismos, ou sei lá, governos populares. Essa é a história da América Latina. Na história da América Latina, a gente teve no século XX, nos anos 50, 60 e 70, governos populares que foram eleitos democraticamente, que tinham programas para a classe trabalhadora. Então, a primeira eleição, o primeiro país que sofre uma intervenção mais direta nos anos 50 na América Latina é a Guatemala. A Guatemala sofreu uma invasão dos Estados Unidos em 54, porque a Guatemala falou assim, governo dos Estados Unidos é o seguinte, vocês têm essa empresa, a United Fruit Company, que hoje se chama Chiquitas Frutas, é uma empresa... Pelo menos nacionalizou. Que existia, é uma empresa que existia em todos os países da América Latina, e era uma empresa que controlava os campos de produção de frutas. E essas empresas, esses campos eram controlados por uma empresa estrangeira. O que o cara da Guatemala falou, o Arbenz? Ele falou assim, empresa United Fruit Company, é o seguinte, a gente vai nacionalizar os campos. A gente vai pegar essas propriedades... Foi mais ou menos o Chaves com o petróleo ali. Exatamente. A gente vai pegar essas propriedades e a gente vai passar para o controle do governo do Estado, porque é um absurdo que você tenha campos desse tamanho e você não tenha uma produção de alimentos para a sua população. E aí... Nem inseto faz isso. Olha o pulo do gato dos caras. Olha o pulo do gato. Aí os Estados Unidos falaram assim, a burguesia, a classe dominante falou assim, tá bom, eu quero ser indenizado, porque eu vou perder a propriedade. Sabe o que o governo da Guatemala falou? Falou, tá bom, a gente vai te indenizar. A gente vai te indenizar de acordo com aquilo que a empresa declarou que era o tamanho do terreno. E o que a empresa fazia para não pagar tributo, para não pagar imposto? Declarava menos. Declarava menos. Boa. E aí a empresa alegou que estava sendo... Devolveu, né? Aí a empresa alegou que estava sendo roubada e pediu ajuda para o braço armado da burguesia. E foram lá. Que é o Estado. Absurdo. Isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu em todos os lugares. Todos os lugares. E aí o lance é que quando você tem um governo que propõe uma mudança dessa, como na Guatemala, ou no Brasil dos anos 60, o governo João Goulart não era um governo comunista. Mas tudo que você está falando aí não separa a esquerda da direita, porque o Enéas ia concordar com você em tudo. É que a questão... Isso não separa. Onde que está o ponto? O ponto é que o Enéas não defendia uma perspectiva de sociedade baseada na classe trabalhadora. Ele defendia uma ideia de sociedade baseada
num conceito de brasileiro que fosse um brasileiro superior. É um corpo unido, pelo menos, ele defendia, sim, ele defendia um corpo unido, mas ele defendia um corpo unido pensando no Brasil enquanto uma nação. Então não era a ideia de trabalhadores, não era a ideia de classe social, era uma ideia de nação. O Enéas era um fascista. O Enéas era um fascista. Mas a coesão determina esse fascismo? Não é que a coesão... O que gera esse fascismo? O que gera esse fascismo é basicamente o fato de que ele estaria defendendo, na verdade, não que os trabalhadores tomassem o poder. O Enéas não defendia que os trabalhadores tomassem o poder. Mas todo brasileiro sendo um trabalhador, um brasileiro digno na visão dele, era o que ele... Não. Ele era contra a burguesia estrangeira. Ele era contra a classe dominante de fora. Entendi. Mas vamos ver, para entender melhor. A partir do momento que a gente se une, vamos lá, a gente tem um líder bom, se uniu, a gente começa... Pô, o que impede o brasileiro hoje de produzir o infinito? Ah, não tem dinheiro. Pô, preciso de dinheiro para tirar o infinito da terra aqui? Pra gente, tá faltando gente querendo trabalhar, pra gente se unir, fazer as empresas e tirar o que Deus nos deu aqui nessa terra. Não precisa de gringo dando dólar pra gente tirar da terra e produzir, Tanto que a gente emite a própria moeda, né? Por que isso, né? Então, sim, a nossa moeda, mas ela só vale o que o dólar diz que vale. Tem uma lei... Nessa relação, né? Exato. Sim. Se a gente pudesse imprimir e a nossa moeda, que é o jeito que deveria ser, natural, nossa moeda valeria o quê? É uma ficha. O que eu posso comprar com essa ficha? Porra, no Brasil você compra o infinito. Tudo que eu preciso eu compro. Sim, então, sim. Que moeda vai valer mais que a nossa? Nenhuma. Sim. Só que não é assim que funciona. Por isso que eu falo, esse tal capitalismo é só um golpe, unindo toda essa mesma galera de muitos séculos. É que não é um golpe, é o que é. E ainda se disfarçam de religião, que faz as pessoas ter ódio de cristão, de judeu, de muçulmano. E na verdade esses caras estão nem aí pra isso. Sabe, assim, eu acho que é um golpe que tá há muito tempo aí, eles só estão curtindo, nem eles sabem mais como funciona, eles estão numa osmose. E aí pro povo se unir, o ponto que eu quero chegar, que você tá falando do fascismo aí, se a gente chega, todo mundo se une, a gente começa a produzir, tirar da terra e fazer juntos. Automaticamente, naturalmente, cria-se, através das nossas capacidades, um tipo de hierarquia, que seja por facilidade de trabalho, não é? Eu vou estar naquele posto, aquele cara é melhor líder, vai ficar ali, porque ele vai guiar aquela galera ali, vai juntar aquele grupo. A dinâmica humana, social, até nos insetos, exigem algum tipo de hierarquia para formar coesão tão necessária para harmonia. Não tem harmonia sem coesão. Perfeito. A partir do momento que isso se enquadra e nós temos uma hierarquia, de alguma forma você tem alguma elite. Porque essa hierarquia, esses que mandam... O que vai mudar? O amor que você tem por aqueles que você serve e vice-versa. Que o Enéas parecia ter.